Vamos lá. Gravando mais um encontro santo. O encontro é santo porque a gente encontra aqui com o nosso ser maior, né? A gente aqui tenta se despir um pouco das certezas que a gente carrega, a gente abre a mente para um novo conhecimento entrar, e, e quando a gente faz esse movimento de abertura da mente, no momento presente, a gente se depara com um instante santo. E o instante santo, ele faz dos encontros, encontros santos. Então, Jesus explica, né, que esse encontro santo, ele é sempre santo os encontros, porque eu sempre estou me encontrando com o meu ser. Eu sempre acho que meu ego às vezes pode achar que é uma outra pessoa, que é um inimigo, um desamor, um desafeto, que as relações são totalmente estigmatizadas pelo ego, mas em verdade, né, fora dessas interpretações que a gente encarrega do nosso critério pessoal, né, das nossas relações é, especiais, que ele chama no curso, que são as relações onde a gente quer que certas pessoas preencham certos papéis, façam de certa forma, e quando isso não acontece, a gente carrega uma interpretação daquela pessoa, a gente carrega algo que mágoa, ressentimento, a gente vem, né, contaminado com a nossa forma de enxergar. E sempre que, então, a gente se abre para deixar esse aprendizado e esse passado ser limpo da nossa mente, a gente tem um encontro santo, que é o encontro com o verdadeiro ser uno, unificado, com Cristo, né? E todo encontro é santo quando eu quero que ele seja, ou seja, quando eu quero que me despir da minha interpretação, do meu passado que eu estou carregando ali naquele momento. Minhas interpretações com relação ao meu irmão, com relação às situações, e eu me abro de uma forma mais limpa, né? Sem interpretar, sem estigmatizar, sem rotular. Também é um termo que a gente pode usar aqui, né? Que a gente rotula pra caramba. Então, hoje, o nosso encontro vai falar do instante santo. Alguém aqui já leu O Poder do Agora? Boa noite, Claudinha, bom te ver. Minhas Claudinhas estão aí hoje. Olha só que intelectual pronta para o estudo. Tá anotando tudo aí, né, amiga? Com essa cara de intelectual aí, hoje é hoje. Ai, querida, bom te ver, viu? Boa noite, dona Yoshiko. Bom Boa vê-la. noite, Tamina. Tudo Bom bem? vê-la novamente, minha amiga. É, Vou agora pegar os nossos slides para a gente seguir aqui com o tema de hoje. Vamos lá, então. O instante santo, como eu vinha falando para vocês, Jesus tem nos ensinado, né, e tem nos conscientizado sobre o momento presente, né, da importância que o momento presente tem para as nossas vidas e o quão pouco a gente deixa para o momento presente, o quão pouco o ego deixa espaço para esse momento presente. Então, Jesus vem pouco a pouco, né, dentro do contexto de um curso em milagres, trabalhando né, todo um escopo de uma forma de pensar que o ego tem, de uma forma de pensar que o Espírito Santo tem, e dentro disso ele vem trazer o aspecto do tempo. Tem um momento que ele traz o aspecto do tempo aqui para nós. E ele nos faz nos dar conta do tempo psicológico, né? Que é esse passado e esse futuro que a mente está o tempo inteiro querendo visitar
e deixando nada para o momento presente. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui nos nossos encontros e falar sobre isso, porque existe um poder muito grande no momento presente e a gente precisa encontrar. A Rosane diz: Eu já li O Poder do Agora. E O Poder do Agora, que foi o meu primeiro livro espiritual, vamos dizer assim, de autoconhecimento, ele me despertou. Eu tive um despertar muito grande com esse livro, uma tomada de consciência muito grande, porque ele realmente fez eu enxergar até então o que a mente fazia comigo, né? O Eckhart Tolle, na verdade, boa noite, Paty querida. O Eckhart Tolle, na verdade, ele menciona um curso em milagres várias vezes no livro O Poder do Agora, né? Então, para quem não leu, eu sempre falo aqui, vale muito a leitura e é uma abordagem muito inspirada para falar do tempo psicológico que a gente não consegue sair dele, o quanto ele nos causa sofrimento, o quanto ele é limitador, né? Então, quando Jesus traz aqui para nós, podes imaginar o que significa não ter cuidados, não ter preocupações, não ter ansiedade, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Quando ele vem nos falar isso, ele vem nos falar de um estado mental que é o estado mental que Deus tem para nós. E esse estado mental, ele é encontrado neste momento presente, nesse instante santo, como ele fala aqui. É um momento presente onde a minha mente se desprende ou se cura de crenças. Então, onde a minha mente não está puxando nada lá do passado, ou a minha mente não está projetando nada lá para o futuro, seus aprendizados, aonde ela está limpa e ela está livre. Então, quando a gente alcança esse momento presente desta forma, né, como Jesus quer que a gente encontre os instantes santos, e a gente vai entender o que é esse instante santo, como que ele quer que seja esse momento presente, por que que a gente tem que fazer esse movimento. Tudo isso a gente vai falar aqui agora para a gente poder praticar, porque até na verdade Jesus tem aqui o instante santo, e ele tem um outro capítulo que ele fala a prática do instante santo. E o livro O Poder do Agora, não sei se alguém já leu, mas também tem Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que fala da prática disso, porque por que a gente tem que treinar estar no momento presente de uma forma mais limpa com o Espírito Santo? Porque a gente está sempre no momento presente com o aprendizado passado. Então, eu estou sempre repetindo os meus padrões com as pessoas. Eu estou sempre repetindo os mesmos comportamentos. Por quê? Porque eu já tenho uma forma de agir, porque eu já penso sobre as coisas de uma determinada forma, e ali eu vou agindo de acordo como eu penso, sem contestar e sem enxergar. E tudo isso faz com que eu esteja nos momentos presentes da vida condicionado. É o que a gente chama de condicionamento. O ego é o condicionamento. E o Espírito Santo quer quebrar os condicionamentos. Então, se eu tenho uma conclusão tomada que aquela pessoa ela é uma pessoa injusta, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que, se eu tenho algumas conclusões tomadas sobre uma pessoa, sobre alguém, sobre pessoas, sobre situações, ou se alguma situação me remete a alguma memória, eu já vou estar ali naquele momento que eu estou me encontrando com ela, ou em algum momento, em alguma situação que me desperta alguma memória, eu já vou estar totalmente acionada dentro desses dessa minha forma de pensar, dentro desse meu condicionamento que eu determinei. Eu determinei. E eu me comporto com relação
as coisas e as pessoas dentro deste meu modo. E isso faz com que o ego continue em mim de uma forma muito automática e condicionada, fazendo com que eu repita os meus padrões o tempo inteiro. Então, por isso que a mudança, ela é difícil acontecer enquanto a gente não se dá conta de como é feita, porque a gente tem um condicionamento e para quebrar o condicionamento, você precisa entender aonde você quebra, o porquê que você precisa quebrar e como que você tem que fazer. E tudo isso está explicado no capítulo 15 do Instante Santo. E eu vou começar lendo o primeiro. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Deixa eu mudar aqui. Tá pequenininho, né? Eu mudei a ordem aqui, agora eu não sei como é que eu volto. Peraí, pessoal, eu vou compartilhar de novo. Deu. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode me dar algum sinal? Estamos sim, tá? Tá, obrigada, Paty. Então, o instante santo, o momento presente, como que eu vou reconhecê-lo, o uso que eu estou fazendo desse momento presente. O que que Jesus nos diz aqui? O uso do tempo pelo ego. Esse slide eu peguei lá da nossa aula 2 semanas atrás. 3, né? Porque eu acho que em 2 atrás eu teve uma que eu estava com as crianças em férias, não aconteceu. Mas o uso do tempo pelo ego. Olha o que que ele nos ensina aqui. A continuidade do passado e do futuro, sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe no tempo. E ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. A sua continuidade, portanto, iria manter-te no tempo, enquanto o Espírito Santo iria libertar-te do tempo. É a sua interpretação do meio da salvação que tens que aprender a aceitar. De novo, é a sua em maiúsculo, né, que é a interpretação do Espírito Santo, do meio da salvação que tens que aprender a aceitar, se quiseres compartilhar da sua meta de salvação para ti. Quando a gente estudou isso algumas aulas atrás, eu não sei se vocês lembram, que o tema da aula era encontrar o momento presente, e a gente está trazendo o aspecto do tempo de novo, para reforçar esse aprendizado, aonde falava que o momento presente, o agora, é aonde o Espírito Santo comunica as curas para você. É aonde o desfazer acontece. É aonde toda crença que eu percebi que ela está aqui equivocada e que eu resolvi iluminar e entregar, é nesse momento que a expansão acontece, as curas acontecem. Então, o Espírito Santo vai nos liberando desse tempo psicológico, ou seja, dos medos, no momento presente. Porque enquanto eu não me dou conta que eu tenho o momento presente como o meu link com a eternidade, com a sanidade, com as infinitas possibilidades, com o meu ser maior, como uma canalização do ser maior. Enquanto eu não me dou conta que eu tenho isso, eu fico perdida onde? No meu medo psicológico, no tempo psicológico. Eu estou o tempo inteiro projetando os meus medos no futuro, então, ansiedade, preocupação, sempre pegando situações de medo e projetando no futuro, sempre traçando, às vezes, cenários mais caóticos, ou eu estou sempre remoendo o passado, alguma dor, alguma mágoa, ou até a nostalgia.
até momentos que foram bons, mas que eu não saio dali, eu estou no momento presente, sempre querendo reviver aquele momento que já passou. Então, é essa prisão psicológica que o ego nos coloca, ela nos tira totalmente, né? Totalmente dessa conexão com o momento presente. Então, a nossa mente, ela está sempre no passado e no futuro. E quando ele fala a continuidade do passado e do futuro sobre a direção do ego, é o único propósito dele, é o seguinte: o que que ele quer dizer com isso? O teu ego não quer que você conteste nada. Ele não quer que você leve em questionamento nada. Tudo que você faz, ele quer te dar certeza de que você partiu de um ponto e que esse ponto é o que é a verdade. Para ele existir dentro da tua mente, para o medo psicológico continuar tendo vida, tu não pode abrir o momento presente para nenhuma outra indagação. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que essa situação aqui eu tenho que realmente reagir e brigar por isso, ir atrás e atacar e defender? Será que realmente é isso que eu preciso fazer? Que crença está por trás disso que está fazendo com que eu tenha, que eu ache que eu precise agir dessa forma? O ego não abre essa luz. Essa luz quem abre é o Espírito Santo para você. O ego é esse posicionamento. Não, isso foi errado, isso foi injusto que fizeram comigo, e eu vou atrás, e eu vou tirar justiça, e eu vou me vingar, ou eu vou fazer jus disso, e eu vou. O ego é essa voz da certeza. É essa voz de que é esses movimentos que a gente faz o tempo inteiro sem questionar, se apoiando no nosso entendimento, nas nossas experiências. Então, na aula passada, vocês lembram da aula passada? Quem estava aqui comigo a aula passada? Quem pode conversar um pouquinho aqui? Quem estava comigo na aula passada? Onde a gente estudou e tinha. Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu ver se alguém falou. Eu tava, Camila. Sim, então, Rosane, você lembra uma grande lição da aula passada que nós tivemos, quando Jesus falou aquela oração no final, eu não tenho, Sim, sim, sei como responder a coisa alguma? sim. E a frase, aquela que me chamou a atenção, né? Tipo, eu passei repetindo ela e já encaminhei para quem eu acho que precisa também, né? Sim, sim, Deus, como eu reconheço a tua vontade. sim, Isso isso, para mim, assim, nossa, me marcou muito. é Mas a isso. oração também, Camila. A Sim, oração também. sim, ele nos deu uma oração para nos momentos onde a gente perde a paz, aonde Isso. esse medo psicológico ganha uma voz muito alta, ele fala, eu não sei como responder a isso. Isso foi a aula passada, essa lição que a gente teria que segurar. Eu não sei como responder a isso. Eu não sei como interpretar isso à minha luz, e eu não vou usar o meu aprendizado passado para responder a essa situação. Eu não sei. Né? Então, tudo que Jesus nos pediu a aula passada é que a gente entendesse que não conhece, que as nossas crenças elas não são embasadas na verdade sobre nós mesmos, que a nossa realidade ela é muito maior e que o amor que a gente, ao qual fizemos parte está além desse entendimento que o ego nos traz, que a gente precisa entender isso, que a gente não conhece, que a gente não sabe e que a gente não precisa responder as coisas mais da mesma forma como a gente fazia. Ou seja, interrompa esse ciclo de trazer as tuas interpretações passadas para o presente. Viva as situações agora de uma forma aberta a limpar as tuas memórias. Né? Então, esse foi o grande convite da semana passada. E essa semana ele está falando em encontrar o momento presente, então é esse movimento que a gente vai ter que fazer de desfazer. É esse movimento que a gente vai ter que fazer de, no momento presente,
Ah, peraí, eu recebi uma mensagem aqui. Estou com o meu celular travando. Às vezes eu não consigo achar o retorno ao áudio e à câmera. Não vou ficar com Então vou ficar com o celular quietinho para não sair sem querer da aula. Ok. Não sei quem que me enviou essa mensagem, mas ok, tá, meninas? Que aqui veio sem identificação, só veio como iPhone. Ok. Então, então é isso, gente. Então, voltando aqui no nosso dia a dia, a gente precisa começar a convidar o Espírito Santo para a nossa experiência diária. A gente precisa chamar o Espírito Santo no momento presente. A gente precisa quebrar os condicionamentos da nossa mente. Começa a observar a tua mente. Começa a ver os movimentos dela. Quais os medos que ela está te contando? Aonde que ela está te levando? Ela sempre te leva para um cenário de medo. Começa a observar. Começa a observar as tuas reações negativas. As tuas reações negativas, elas só representam as crenças que estão ali, que o Espírito Santo está louquinho para te ajudar a remover. Então, toda reação que a gente tem no nosso dia, em inúmeras formas que chegam, irritações, desde as mais leves, com pequenas coisas, desde as mais fortes, com o que a gente considera ser grande ameaça. Então, sempre que a gente se perceber sem paz, o convite que o Espírito Santo faz, traga um instante santo para você. O instante santo é esse momento presente que eu abro para o Espírito Santo, que eu paro de repetir um padrão, que eu paro de reagir e que eu começo paulatinamente a observar, observar as minhas reações, observar as minhas emoções e dizer, ok, qual é o medo que eu estou me contando aqui? Qual é a forma que eu estou pensando aqui? E ele vai te ajudar a iluminar essa forma de pensar, porque você vai reconhecer essa forma de pensar, ela representa um medo. Ela é um. Se eu estou com um estado emocional deturpado, é porque eu estou interpretando de uma forma diferente. Eu estou acreditando de uma forma egóica. É o meu ego precisando ser rompido. É o meu ego precisando ser visto. E o instante santo é esse momento que eu tenho essa lucidez. A partir do momento que eu quero quebrar um condicionamento de uma reação, que eu quero quebrar a forma como eu penso sobre as coisas, eu tenho N oportunidades com o Espírito Santo de iluminar, porque o Espírito Santo trabalha no tempo de uma forma muito eficiente. Se eu pedir, ele me traz as lições da forma mais eficiente possível. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Quero seguir para o próximo slide, para nós ampliar ainda mais essa nossa discussão. Ai, que engraçado, né? Eu e o meu. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo os slides ainda? Ou não? Sim, tá. Dá para ver? Sim, dá para ver, Dá, Clara. eu tô vendo. Ah, então tá. É porque só eu que não estou conseguindo ver. Para o uso do tempo pelo ego agora, né? Aham, sim. Tá, então deixa Sim, eu sair e entrar de novo. É porque, sabe o que que acontece comigo, gente? Cada um cada louco com a sua mania, né? Cada ego com a sua. Quando eu vou, eu não gosto de ficar falando, olhando eu gosto de ficar olhando para vocês. E aí eu troco a tela e aí depois eu não me encontro mais. Mas vamos lá. Voltando aqui, os dois usos do tempo, então.
É isso que vocês estão vendo, né? Os dois usos do sim. tempo. Podes imaginar o que significa, aí então a frase que eu até já li para vocês antes, mas vou ler de novo. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Vocês podem imaginar esse estado? Podem. Difícil. Difícil, difícil. Não, é difícil, mas é possível, ele é possível. E não só é possível, olha o que ele fala, no entanto, é para isso que serve o tempo. É para isso que serve o tempo. Olha o que ele fala: Deus usa o tempo para te curar, para te sair desses estados de preocupação, ansiedade e cuidados, né? Precauções, tudo que a gente, as defesas, tudo que a gente acha que precisa ter. Vocês entenderam a profundidade que é isso, gente? É para isso que serve o tempo. Deus usa o tempo para nos ensinar o tempo inteiro. O Espírito Santo usa o tempo para nos ensinar a como sair do medo psicológico. Porque a preocupação, o sofrimento, a ansiedade, ele vem todo desse lugar, dessa voz dentro de nós, que interpreta as coisas de uma forma tão distorcida. Aí ele fala: no entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o teu aprendizado. E ele não vai parar de trazer as lições que você precisa até você tirar todo o resquício de medo que tem dentro de você. Lembra na aula passada também o teste da verdade? Que ele mandou a gente pensar se as pessoas que a gente conhece, só em pensar nelas, se a gente sente profunda paz e se elas compartilham dessa paz que a gente, né, que a gente sente. Se houver qualquer senão, é porque a gente ainda tem ponto escuro. O teste da verdade é o seguinte: pensa naquela pessoa, te traz paz? E essa paz é compartilhada com ela, ou seja, ela, você sabe que essa paz é refletida para você também, porque a gente sabe quando está fluindo. E se não existe isso, você não, você ainda tem lições escuras para trazer para mim. O teste da verdade é esse, porque às vezes a gente acha que está aprendendo com o Espírito Santo, né? E a gente tem que saber qual é os sinais disso. E a paz e o amor tá fluindo ali de uma forma livre? Né? Enquanto isso não for total, tu tem pontos escuros. Então, ele nos deu essa dica na aula passada, não é mesmo? Então, ele fala aqui agora que o Espírito Santo, ele não vai descansar enquanto a tua paz não for total. Se tiver um aspectozinho que tu guarda lá dentro, que tu não quer mexer, aquela pessoa, aquela situação, enquanto tem ainda, né, resquícios de crença na tua mente, ele vai trazer para você enxergar através da tua experiência. E ele vai te dar a oportunidade a cada instante de reconhecê-la. Então, o momento presente é algo muito precioso aqui para nós e a gente não, e a gente precisa abrir espaço para que ele surja na nossa mente em forma de cura, de desejo de cura. Tem uma parte de Um Curso em Milagres que fala: ok, pai, acordei, o que devo fazer? Você que não preciso me preocupar aonde ir, com quem falar e o que fazer, porque você dirigirá. Ele começa a ensinar a gente a entrar nesse fluxo de entregar o dia para o Espírito Santo colocar as lições que a gente precisa. É um, é um shift que a gente fala, né? É uma mudança de chave, uma virada de chave, como a gente pode falar aqui, para cura.
para cura, é você entender o momento presente só está aqui, é para isso que o tempo serve. É para mim curar minhas crenças que me enchem de medo, a voz do medo na minha mente. A voz do medo. Uma fonte de possível. Olha só, então, Rosane, já que você falou é difícil esse estado, é para ir. Então, ó o recadinho que ele tem para ti, amiga. Vai. Ó o recadinho. Uma fonte de possível desencorajamento, da qual poderás sofrer, é a tua crença, é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro muito distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo é teu amigo se deixares que o Espírito Santo use. O tempo é teu amigo se deixares que o Espírito Santo use. Ele precisa de muito pouco tempo. Vou repetir, ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Quem aí já achou que é muito difícil conseguir um estado mental mais consciente e elevado sem o medo? Quem aí já se desanimou? Alguém aí tem essa dúvida? É, Vamos, Sim, gente, sim. vamos se ajudar aqui. Podemos se ajudar. Nunca passou por você e dizer, ai, será que isso é possível? Nunca passou? Será que eu vou conseguir? Passa Será que todo eu... dia, né, cara? toda Ah, hora, toda hora. Nem já é dia. doeu, Paty? Uhum. Nossa, É isso aí. Passa sim. Passa, porque o ego ele quer te tirar disso na primeira hora. A primeira caidinha que a gente te dá, ele te tira daqui. A gente tem que manter uma vigilância muito grande. E a força para estar aqui, vocês não têm noção da força espiritual que já tem que ter para estar aqui, tá? A força espiritual para estar aqui já tem que estar muito grande. Porque o mundo, a mente, ela quer te tirar disso o quanto antes. Te falando 1.500 coisas, que não é necessário, que isso pode esperar, que isso não vai dar certo, que isso não, isso não eu é vou para ter que nascer ti, de novo, né, cara? que isso é muito difícil. Como é que é, Pati? Vou ter que nascer de novo para tentar, para conseguir. Aham, sim, é claro, é outro Ai, papo do ego, isso aí não é para mim. Eu conversando com a Aline, ela veio conversar comigo, a Aline hoje não está aqui, né? Mas ela veio conversar comigo e falou assim: ai, cá, teve um dia que ela veio, né? Tô desconectada, eu acho também não tá mudando nada e não mudou nada. Eu só escutando, né? Só escutando. Eu assim, é. Uhum. Tu acha realmente que tu não mudou nada ainda, né? É que, na verdade, e olha só que legal, eu queria que ela tivesse aqui para a gente compartilhar. Queria que ela tivesse aqui. Ela assim, mas eu vou compartilhar mesmo sem ela estar aqui, tá? Porque eu sei que ela não faria oposição de abrir o ponto que ela estava na mente, porque a gente está aqui para isso, para dividir os pontos escuros que a mente nos traz e ajudar uns aos outros a iluminar. Então ela falou porque eu não estou vendo diferença na minha na forma. Eu não estou vendo diferença na minha forma. E aí a gente continuou conversando. Eu falei, tu não tá, mas que tipo de diferença que tu não tá vendo na forma, Aline? Que eu sabia onde é que ela queria chegar. Ela disse, eu não tô vendo as coisas de uma forma mais próspera. Só que no fundo,
eu olhei assim, pois é, que aspecto você acha que não mudou ainda? E no fundo a gente chegou, ela mesmo não precisou nem eu falar. Eu só fiz a pergunta que fez ela enxergar. Ela assim, não, cara, tá certo, porque no fundo eu ainda acho que eu não estou fazendo pelo amor da forma mais legítima. Eu não quero ser para ser. Na verdade, eu estou buscando o conhecimento do ser para ter. Porque eu queria ver o que? Prosperidade aqui, não é? Eu queria ver as coisas financeiramente fluindo diferente para mim. E isso já aconteceu comigo, ela não é um ponto isolado dela, não, também já aconteceu, porque a gente passa por um processo, e é tão interessante isso, que, que muitas vezes a gente ainda tem, porque esse curso, de novo, só voltando um pouquinho, é o curso da paz interior. É colocar a paz em primeiro lugar. Não a nossa vida financeira, não a nossa, sei lá, nossas relações, a nossa. Não. Esse é um curso para paz interior, para o amor de Deus. É quando você fala assim, de verdade, quando teu coração urge pelo amor de Deus na tua vida. Primeiro o reino e o demais lhe é acrescentado. Primeiro o reino e o demais lhe é acrescentado. E o reino é o amor de Deus. E muitas vezes as nossas motivações ainda estão distorcidas. E o Espírito Santo vai ter que te mostrar isso. E às vezes tu vai achar que, então não está funcionando, porque eu tô lá, tô participando do encontro, eu tô lendo, eu tô fazendo exercício, mas eu não vi as coisas mudarem ainda aqui fora para mim. Mas eu assim, peraí, mas vamos olhar. E algumas relações, e o fluir, e o amor nas relações? Sentiu que mudou? Não, sim, eu já carrego bem menos. Então é óbvio que mudou. É óbvio que você está caminhando. Mas muitas vezes a nossa mente se pega nessa falsa ideia, né, de que vai mudar tudo aqui fora, de que tudo vai ser diferente aqui fora. Não, não, não. Primeiro a Camila, mudança é consistente internamente. Sim, Paty, por favor. quando você vê, comigo acontece isso. É, Uhum. você está repetindo o padrão, né? Você não consegue mudar a forma, né? Sim. Daquele padrão. Isso é o mais difícil para mim, pelo menos. Que assim, Sim. eu até saio, quando eu saio para um encontro que eu vou achar que ele é difícil, que eu já sei que ele é difícil, eu saio na consciência, não, mas eu vou estar mais consciente, eu vou trabalhando, sabe? Só que Como é quando que eu é? Ô, tô lá, Paty, tu pode repetir para mim o que que tu falou ali no início que eu não ouvi? Difícil, eu não consegui escutar. Tu pode repetir para mim? você não tá ruim de ouvir? Não, eu não sei por quê, mas eu não consegui, não ficou nítido. Se tu puder me Eu tô repetir para mim pegar o dizendo, contexto todo. tá, quando eu vou para um encontro, que eu já sei que eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu vou trabalhando a minha consciência. Porém, quando chega no momento, eu me perco e aí eu já estou repetindo aquele padrão, entendeu? Eu já falei, já fiz tudo igual. Então, esse movimento de transmutar, né, de transcender, que é Uhum. difícil, né? Sim, Para mim, sim, é porque é o seguinte, Paty, entendi agora, tá? Agora eu consegui ouvir. Quando você tem uma pessoa ao qual você enxerga que ela desperta em você os teus medos, né? Os teus julgamentos. Quando tem uma pessoa dessa que é usada pelo Espírito Santo para te curar, você precisa ir, é,
Você precisa ir consciente para aquele encontro. Você, em todos os momentos, a gente tem que estar consciente. Mas vamos lá, que tem uma situação que eu tinha também, né? Pessoas que me faziam reagir de forma tensa, me irritavam, me tiravam, me descompassavam, vamos botar assim. Eu sempre, antes de encontrar, eu já ia pedindo luz para o Espírito Santo, eu sempre ia pedindo para ele me ajudar a ter discernimento, para conduzir aquele encontro da forma, da melhor maneira para o meu aprendizado. E, e, enfim, e aí você ia para ele limpando a minha forma de enxergar aquela pessoa. Então, assim, sempre todo encontro para mim funcionava, que eu ia me encontrar com uma pessoa assim e eu usava os instantes santos, né? Eu usava aquele momento presente de pedindo a minha cura, eu ia trabalhando primeiro a minha disponibilidade de olhar aquela pessoa com amor, né? Porque às vezes a tua voz ali tá tão forte falando que aquela pessoa é insuportável, vamos dizer assim. Tu tá tão apegado ainda nessa crença, tu tá tão ainda apegada nela e a voz dela tá tão forte que você precisa ir realmente trabalhando aos poucos isso com o Espírito Santo. Eu preciso olhar essa pessoa com os teus olhos, né? Eu preciso parar. Então, assim, ó, você precisa ir entrando na tua mente. O que eu penso a respeito dessa pessoa? Que essa pessoa é insuportável, que essa pessoa é isso. Por quê? Por que que eu penso assim? O que que eu acho que ela ameaça em mim? O que que eu acho que eu preciso reagir dessa forma com ela? Qual é o que eu penso? Entende? Então, tu começa a entrar dentro do teu pensamento. Qual é a causa? Por que que tu pensa assim? Por que que você acha que precisa se defender dessa pessoa? Por que que você acha que precisa mostrar para essa pessoa que não é assim? Você começa a ir entrando para dentro do que a tua mente está escolhendo se apegar. E esse é um exercício que, até tu te desapegar disso, demora um pouco. A gente não quer liberar. O ego não quer liberar suas opiniões, né? Então, por isso que você fala, eu repito o padrão K. Sim, porque para te curar no momento presente, né? E quando ele fala aqui que o Espírito Santo ele usa o tempo para te ensinar, se tu tá aberta, ele vai te mandar várias vezes a situação para você ter cada vez mais flexibilidade em se dispor a curar. Nossa, eu tive uns intensivão. Quando ele vê que tu tá aberta a te curar, ele faz intensivão e quando tu vê aquilo, foi. Ele E usa, assim, né, o sim. importante é a gente identificar e não Uhum. desistir, né? Porque aí você fala, não, dessa vez eu não consegui, mas eu vou tentar Exa novamente, porque exatamente, exatamente. Ele precisa, olha o que ele fala, de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. E ele fala o porquê que ele precisa de pouco tempo. Ele fala, o Espírito Santo trabalhando na tua mente é um instante tu é curado. Olha só, o que precisa de mais tempo, sabe o que que é? É te convencer a abrir o teu pensamento para a cura. Olha o que que leva tempo. Não é a ação do Espírito Santo quando eu dou totalmente a disponibilidade. O problema é a nossa disponibilidade. O que leva mais tempo é você aceitar. É você Uhum. aceitar, né? Então tudo isso é, é um processo que acontece, mas ele enfatizou aqui várias vezes. Tu que te sentes desencorajado, não é assim. Não, você acha que isso vai levar tempo, isso é impossível. Não, não é isso. Não é. E quando você começa a entender o mecanismo, quando você começa a ficar consistente no agora, né, com essa visão de tirar as crenças, tu vai ficando
cada vez mais consistente, e isso vai criando cada vez mais corpo, isso vai ficando algo muito eficiente mesmo, o processo de cura, sabe? O processo de silenciar do medo, né? Mas para isso, né, os exercícios, enfim, a gente precisa fazer o que ele nos propõe aqui, né? Em O Curso em Milagres, para a gente ir treinando a mente a esses momentos de luz. Porque o automático está aí, mas quando tu traz essa consciência que você falou, tô indo para esse lugar que tem essa pessoa, eu quero luz, você já vai presente, você já vai atento a te sentir, você já vai, então, quando o teu coração, no momento que você está com aquela pessoa, desejar o amor, mais do que qualquer coisa, mais do que estar certo, mais do que provar, mais do que revidar, mais do que falar por último, mais do que continuar achando que a pessoa é insuficiente, não merecedora, quando o teu coração legitimamente quiser o amor e a paz de Deus acima de tudo isso, você vai receber a cura imediata. Parece mentira, mas isso é um exercício para nós. E é. O inferno, quem tem medo do inferno aí, gente? Quem tem? Mas tem mais. Ai, Quem acha, quem já passou pela cabecinha que depois que desencarnar pode arder no mármore? Hã? Brincadeira, gente, brincadeira à parte. Afinal, a gente tem que rir um pouquinho com essas histórias que o nosso ego conta, né? Temos que rir, porque não é verdade. Eu coloquei aqui o inferno porque é uma crença que nós temos, né, de que esse inferno ele ele está no estado futuro, né? Sempre essa promessa de punição, né? Então, a gente tem o inferno como a promessa de punição, né? De várias formas, conosco, para o outro, de Deus para nós, de Deus nos considerando indignos, né? E merecedores do amor eterno. E aqui eu gosto muito da interpretação do inferno que Jesus nos traz em Um Curso em Milagres, né? Vamos ler aqui juntos. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. Olha só isso, eu quero parar aqui nessa frase. Essa frase, ela sempre me tocou de forma muito profunda. O inferno é apenas o que o ego fez do momento presente. Jesus diz que o ego é o inferno, que vivemos no inferno. O medo é o inferno. O medo e as suas proporções que ele toma. Né? A gente vive o inferno aqui, gente. Olha como a nossa mente fala conosco. Se a gente deixar ela por si só, ganhar a voz, fazer a direção que ela quer, se a gente não tem a tomada de consciência para trazer a verdade do ser maior para dentro de nós, olha onde a nossa mente nos leva. Olha o caos que está a humanidade em termos de saúde mental, em termos de... Então, você acha que isso não é inferno? É inferno. Inferno é isso, é o que o ego fez no momento presente. O que o ego fez conosco? Nos tirou da conexão com o nosso ser maior, com Cristo, em Deus, a conexão do amor. Então, como a gente não está conectado ao amor de forma íntegra, na forma como Deus criou o amor total, não esse amor que a gente vive aqui, de amar um e odiar o outro, de querer bem a uma, não querer bem àquele outro. Não esse amor, esse não é amor, e isso é o que Jesus tem tentado nos dizer. Você precisa compreender o que é o amor e por que você é o amor incondicional de Deus. Você é o seu instrumento amoroso.
Mas você precisa primeiro desconstruir um monte de coisa, porque a tua mente está te contando um monte de coisa, ela te encheu de medo. E olha o que o ego fez no nosso momento presente: uma total desconexão, uma total fonte de ataque ao outro, fonte de culpa, não é mesmo? A gente está sempre achando que tem que se defender, que tem que atacar. Então a gente está sempre projetando os nossos medos, né, no outro. A gente não quer chegar no outro, né? A gente tem essa barreira física e a barreira mental que a gente estipulou para manter, né, a individualidade, para manter a visão de separação, que tudo é separado, que cada um por si e Deus por todos. Então, isso é o inferno, né? E a gente vê, a gente olha alguns irmãos aqui vivendo o inferno mesmo, né? Nós vivemos muitas vezes o inferno. Qualquer situação nos tira do prumo, nos tira a paz. Qualquer mudança na vida que às vezes aconteça, a gente já se desmorona. Vocês acham que isso é o que Deus quer para nós? Vocês acham que é o que Deus criou nós assim, para se enchermos de medo o tempo inteiro? Claro que não. E a gente nem se questiona, muitas vezes, né? Se questiona o porquê que a gente se preocupa tanto, o porquê que a gente tem tanto medo, muitas vezes, do futuro, o porquê que a gente não esquece certas situações que aconteceram e guarda aquilo com tanta dor, né? A gente não pede para ser colocado em outro lugar, a gente vai convivendo com isso e achando que está tudo ok. Então, o inferno é apenas o que o ego fez do momento presente. O momento presente que reserva a minha mente em Cristo. O momento presente que, que, que eu poderia estar conectado a tudo e a todos, e ao amor infinito da criação, e ao poder de criar. Então, ele continua: a crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. Claro, a nossa crença no inferno, ou seja, o inferno é o ego, é essa individualização, é essa separação, é esse medo que nos faz agir como estranhos uns com os outros. Então, é essa crença nisso que nos impede de compreender o que nos reserva o momento presente em um outro lugar dentro de nós. Então, ele fala que o Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu quanto o ego leva ao inferno. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu, ou seja, o Espírito Santo te conduz para a mente de Cristo, aonde você habita no céu. No céu é um estado mental aonde não há medo, aonde há conhecimento, a conexão, conhecimento da unidade, conhecimento com o Pai, conexão, né, percepção da unicidade. Então, o Espírito Santo ele te conduz ao céu. Ele trabalha as tuas interpretações, as tuas percepções de tal forma que te conduzem, te deixam na porta do céu para Deus te chamar. Quanto o ego te leva ao inferno. Gente, a situação, né, de alguns irmãos que estão perdidos na voz do ego é caótica. A escravidão que o medo nos coloca. Então, o Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. Olha só que interessante o que ele fala. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro que não existem. Não há medo no presente. Quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Eu vou repetir esse parágrafo. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora.
O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro que não existem. Não há medo no presente, quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Quando ele fala que o medo ele não é do presente, mas somente do passado e do futuro, vocês conseguem reconhecer esse movimento na mente? Vocês já conseguem observar? Ou o Sim. ego te levando para trás, Uhum. para te julgar alguém a partir daquele ponto do passado, ou Uhum. ele te joga de novo para o medo futuro. O medo não é do presente. A gente pode perceber esse movimento na mente, ele não é do presente, o medo. O medo é sempre uma projeção. Alguma coisa aconteceu na minha vida. Ok, aconteceu uma situação agora. Você, Camila, você vai, a partir de agora, não mais trabalhar aqui, por exemplo, comigo. Vamos supor que o meu chefe me fale isso agora. Camila, a partir de hoje você não vai trabalhar. Qual é a primeira coisa que a nossa mente fala para nós? Antecipa muitas catástrofes, não é? Muito caos no futuro. O teu cérebro, tua mente, sem poder planejar, sem poder controlar o que vai acontecer, o ego acha que está no controle, né? Ele acha. Então, quando esse controle ele sai de forma escancarada, o que que acontece conosco? A gente entra em parafuso muitas vezes. Dependendo de onde estamos, ao nível de consciência, o nosso nível de consciência está, a gente entra em estado de estresse muito profundo, crises Ô, de Camila, ansiedade muito profundas. Sim. isso que eu ia falar. A crise de ansiedade Uhum, é absurda, né? Que a gente- uhum, exatamente. Porque sabe que às vezes até na própria rotina você fica pensando, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Causa uma ansiedade, uma sensação tão ruim, Sim, e imagine quem exatamente. projeta coisas maiores, né? Como Exatamente. Exatamente. Parte bem lembrado e bem dito. E essas crises de ansiedade que estão tão comuns em nós, o que que elas são, gente? Excesso desse fazer, fazer, fazer do futuro, esse excesso de controle do futuro. Enquanto o ego fica, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, ele não dá espaço nenhum para você ser no momento presente, ele quebra a tua conexão. E aí tu entra e tu quebrando a conexão com o teu ser e a tua expressão, que é o que você nasceu para ser, gera um estado doente na mente, porque a mente não foi criada para isso, para essa função que o ego dá a ela, que é de estar sempre na frente. A mente, para ela não estar em estado de ansiedade, ela tem que estar no momento presente, no agora. Com esse agora que ele fala, não há medo no presente. Quando cada instante salta claro e separado do passado. Se eu estou no momento presente, sem as minhas interpretações passadas me trazendo motivos para ter medo, eu não tenho medo. Então, eu preciso entender esse movimento da minha mente, que é onde o Espírito Santo quer te levar, tipo, saia da mente. Saia do passado, saia do futuro, saia desse comando. Traga o momento presente para você de uma outra forma. Então, o medo vai sair de você quando você começar a aprender a trazer o momento presente com cura, abrindo o teu sistema de pensamento para esse comando frenético da mente sair, né? Aí ele fala o seguinte, o instante santo, que é esse momento presente, renascido, né? Ressurgido, né? Sem as nossas interferências. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente, né? Então o Espírito Santo faz esse deslocamento na nossa mente, ele vai tirando o passado como um aspecto que a gente se apoia, ele vai tirando esse apoio que a gente tem no passado e vai nos permitindo abrir o momento presente para ele.
né? Abrir mão do controle, abrir mão da forma como a gente achava que era. E aí ele fala: essa lição não toma tempo, pois o que é o tempo sem um passado e sem um futuro levou tempo para conduzir-te equivocadamente de forma tão completa. Mas ser o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há no tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Fantástico, fantástico. Ele fala aqui de como o momento presente nos reserva um estado mental sem o medo. E a gente precisa começar a praticar esse momento presente, que é observar os movimentos da mente para frente, para trás, e trazer o momento presente à tua consciência limpo. Perceber o quanto você, quando você está nele de forma limpa, o quanto ele não contém enredo de medo, o quanto ele é limpo. E usar esse recurso do momento presente para ir te curando, para ir observando, né, as formas como você está pensando. Em um momento do curso, Jesus fala que esses inúmeros pensamentos que a gente tem, frenéticos, que a gente acha que não tem controle, lá nos exercícios ele diz que eles vão diminuindo drasticamente enquanto a gente vai fazendo esse exercício do instante santo. Porque tu vai conciliando crenças e os pensamentos partem das nossas crenças. Aí aquela voz que fica, tem que fazer porque eu tenho que ir lá. Não, porque tem que ser agora, porque senão não vai dar certo. Não, porque, então, crenças de controle, crenças de, enfim, são N crenças. Mas essa voz tagarela, esses pensamentos dispersos, eles são movimentos das crenças que precisam ser limpadas. E quando a gente vai limpando, tu vai pensando cada vez menos. Assim, de forma aleatória, com milhares de pensamentos ao mesmo tempo ocorrendo na mente. Tu fica com a mente quieta, serena, conectada no momento presente. E é essa mente que te dá o poder de ser, te dá o direito de ser, vamos dizer assim, o que você é a tua mente que você divide com Deus. É essa mente que te permite ser. Porque enquanto você não cura a outra, ela vai sempre ter uma voz muito forte que vai te levar para um outro lugar de desconexão com o momento presente. Alguém falou alguma coisa? Então, aqui, o último parágrafo eu vou reler e eu vou deixar o slide 6 para a próxima aula. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Qual é o uso que o Espírito Santo faz do tempo, galera? Meninas? Aonde? Qual é o aspecto do tempo que o Espírito Santo se faz presente? Presente. O momento presente. Presente. Ô, Camila, eu vou falar uma coisa, sim. Posso, Sim, ligeirinho? claro. Eu não sei, mas o que acontece comigo, assim, ó, eu tenho muito mais. Acho que o meu ego me leva muito mais para o passado do que para o futuro. Uhum, sim. Como que eu faço isso? Porque, sabe, a minha mente não para, né? Uhum, Quando ela não uhum, para, ela está sempre lá atrás, ela não está, né? Aí sim. eu tenho feito muita coisa, assim. Uma das coisas que eu faço, eu vou caminhar, eu vou repetindo isso tudo que a gente está aprendendo, né? Uhum, Mas
eu não sei se é um medo que eu tenho de algo lá de trás, pode ser, né? Claro. Foi Eu acho que é isso. uma experiência que você tem do passado que te trouxe uma carga emocional ruim que você viveu, Isso. ela vai criar uma memória, o ego vai se apegar àquilo como uma verdade, porque Hum, ela trouxe uma emoção ruim. isso. Então para você, né, ir abrindo, né, você contou várias vezes que aquilo ali foi horrível, que aquilo ali você não quer passar de novo, que aquilo ali Sim, marcou a tua vida, que aquilo ali te prejudicou, que aquilo ali. Então, todas essas, todo esse apoio do teu entendimento nessa experiência, toda a interpretação que tu carrega com relação a essa experiência passada, tá ali de forma forte. Por isso que sim, ele fica voltando. Então, tu precisa liberar essa experiência aos olhos do Espírito Santo. Tu precisa querer desgarrar das tuas opiniões com relação a essa experiência. entendi. Entendeu? Aí tu vai dizer, eu vou fingir que eu não vivi, Camila. Não, 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 não. Não, porque essa é Não, uma pergunta que o ego faz. Eu vou fingir que exato, eu não vivi? exato. Então eu Sim. tenho que fingir que nada aconteceu comigo? Não. Você não vai fingir que nada aconteceu. Você está disposta a enxergar de um outro ponto. Você está disposta a entregar a tua forma de que tu sempre contou, a historinha que tu sempre contou. A Uhum. Rosane que sofreu isso, que foi muito ruim, as certezas que tu teve daqueles momentos. Você está Entendi. disposta a entregá-los para ver diferente. E não carregá-los mais como a tua âncora para o momento presente. Uhum. E é isso que eu faço. Sempre que a Exato. mente quiser voltar lá atrás para se apoiar em algo do presente, não. Já ilumina isso, já fala, não, Espírito Santo, eu não quero mais me contar essa história aqui. Eu estou disposta a, a, a ver isso de outra forma. Eu acho que eu interpretei de uma forma que me limitou aqui. Eu quero ver da tua forma. Então, esse exercício, porque quem às vezes teve um trauma na infância, traumas na infância, situações às vezes durante a vida no passado muito emocionalmente doloridas, elas têm um apego, a gente se prende muito nisso, sabe? Uhum. É, É como uma muleta. é como uma muleta. Bem É um isso. medo de viver aquilo ali de novo, mas Uhum. tudo parte a partir daquilo ali como realidade. Exato. Então, ele quer que você não se apoie mais nisso e que você abra mão dessa história, que você às vezes se contou muitas vezes, né? Alguns fatos aconteceram, mas será que existe uma forma de ver que é a que você está vendo? Ou será que pode haver uma visão maior que ele quer compartilhar com você, de algum outro ponto, né? Mas Uhum. se o teu ego está o tempo inteiro querendo te levar naquele lugar do passado, é porque ainda tu estás com esse lugar muito fechado dentro de você. Com essa Escuro, certeza. Aham, e tu tem que muito iluminar. escuro. Sim. E Tu tem que é isso iluminar. que eu sinto. É É isso aí. isso. É isso Uhum. aí. E quando você fala a respeito do teu passado, você pode enxergar a história que você está contando, as crenças que você tem com relação a ele. Pede assim, ó, para alguém te perguntar e tu vai contar, tu vai poder te enxergar, te observar contando. Muitas vezes aconteceu isso comigo, de eu contar um acontecimento passado e ficar, olha, eu contando de novo essa interpretação que eu carrego. Eu já estou me dando conta É disso. isso, Eu já estou me dando conta. ó, então tu tá caminhando, Tá. tá caminhando Uhum. para ver que tu É. tá te apoiando ali na dor como um senso de identidade ainda, Uhum. né? Uhum. É isso aí, minha linda. É, é. Aí a gente cai muito fácil no lugar de vítima, né? Com certeza, com Muito. certeza. É nesse lugar que o ego quer nos deixar, da vítima, Uhum. da Da, explorada, da maltratada, da da não injustiçada, reconhecida.
Aham. Da injustiçada. Ele não quer que tu saiba que tu detém todo o poder, Uhum. que tu detém todo o poder de não dar permissão para nada disso te afetar. Ele não quer Uhum. saber. Ele quer que você ainda se mantenha lá atrás, achando que pessoas e situações têm o poder de te destruir. Uhum. E teve uma aula aqui que a gente estudou, que ele falou que o Filho de Deus é sem culpa. O que que isso significa? Sim, sim, é. O Essa aí que, me pegou. o que Uhum. que isso significa? Não que as outras pessoas não façam atos a partir dos seus egos. Não é isso. As pessoas fazem. O que acontece é a permissão que eu dou a elas de fazer com que aquilo tenha influência na minha vida. Esse poder é meu. Eu permito, né? Então é esse poder que ele quer nos trazer de volta. Eu dou permissão de que essa atitude tua me destrói. Eu dou permissão para você que esse jeito que você faz me. Então, é eu que dou permissão. Porque se eu não acredito que aquela situação vai mexer em mim, eu tenho o poder de criar totalmente diferente aqui dentro. É essa liberdade que a gente tem, essa invulnerabilidade que a gente tem, que ele quer que a gente se reaproprie dela e não fique culpando todo mundo pelas tuas desgraças. E nesse papel de coitado. Você não é coitado, ninguém é coitado. Em verdade, em Deus, ninguém é vítima. É isso que ele quer dizer. O Filho de Deus é sem culpa. Para que que eu vou culpar quando eu compreendo que por eu não acreditar que ele possa mexer comigo, ele não mexe? Para que que eu vou? Então, tu para de querer atacar, tu para de querer culpar. Então, tu para o ataque. Então, ao invés de tu atacar o outro, culpar o outro, tu vai pedir para o Espírito Santo. Então, se eu estou me sentindo ameaçada aqui, tira esse senso de ameaça, porque ele não é real. Justo. São essas bases que ele vai nos dando para nos ajudar a parar de projetar os medos e se apropriar do amor da mente de Cristo em nós. É profundo, é, mas aqui ele diz: o Espírito Santo faz uso do tempo só para isso? O tempo só existe para isso. Não falou aqui nos slides anteriores? O tempo só existe para isso, para te devolver o teu poder. Vamos fazer uso disso. Sim, 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 minhas queridas. É isso por hoje. Nossa muito aula, bom. muito obrigada, muito obrigada. Mais um pouquinho a gente aprendendo, mais um pouquinho a gente caminhando para nossa mente chegar nesse lugar. Não ter cuidado, não ter preocupação e não ter ansiedade, né, Claudinha? É. Boa noite, minhas queridas. Fiquem Boa em noite. Deus. Boa noite. Com a Tá. luz do Boa Espírito noite. Santo nos iluminando no momento presente sempre. Quebrando crenças, quebrando padrões. Beijo no Amém. coração. Beijo. Beijo, boa noite. Beijo. Beijo, boa noite.